todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso SinapseCast, um podcast feito de nós, estudantes, para você, estudante de medicina. Meu nome é Gabriela e eu estou aqui. Eu sou o Roberto e hoje nós vamos falar de mais um assunto sobre metodologia ativa, que é a aprendizagem em pequenos grupos. E para falar desse assunto tão importante, a gente trouxe uma convidada super especial, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São João del Rei, mestrada e doutorada em Bioengenharia, com ênfase em Bioengenharia Celular e Tecidual, pelo Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia da mesma instituição. E atualmente é professora no curso de Medicina na AFIA, Centro Universitário São João del Rei. Seja muito bem-vinda, Cássia! Obrigado, Cássia. Obrigada. Eu gostaria de agradecer esse convite, né, para um bate-papo que é super especial. E junto com esse agradecimento, eu queria parabenizá-los pela iniciativa, pelo projeto. Extensão universitária é muito legal, né? E, sobretudo, quando ela é direcionada para a comunidade acadêmica, né? Quando a proposta desse projeto é lançar o olhar para quem está chegando, né? Então, a partir das experiências que vocês já tiveram, né, no caminhar aí da formação de vocês, vocês se lançarem para quem está chegando para a formação do outro, é muito legal, né? Porque a gente vê empatia e essa capacidade mesmo de olhar para o outro, que às vezes não é facilmente reconhecível em curso de medicina. Então, acho que diz muito sobre você, sobre os outros integrantes desse projeto, e tem muito a ver com o perfil de médicos que vocês querem se formar, né? Então, parabéns mesmo pelo projeto. Muito legal. Obrigada. Ô, Cássia, assim, nada mais justo que a gente começar com uma perguntinha que eu acho que abrange muito do nosso curso, que é sobre a APG, né? A questão da aprendizagem em pequenos grupos, né? Quando a gente fala em metodologia ativa e aprendizagem em pequeno grupo, tá tudo ali em cima, né? O que é que você nos diz sobre a aprendizagem em pequeno grupo? Os fatores principais, o que é que leva e a importância da participação tanto do tutor quanto dos alunos. Bom, quando a gente pensa na aprendizagem em pequenos grupos, a gente precisa lembrar que essa metodologia, por mais que ela se ancore, né, nas metodologias ativas, que já são largamente, né, discutidas no cenário da formação, não só médica, né, mas das graduações de maneira geral, a APG, ela é um método único da AFIA, né? Isso porque ela traz partes do PBL, que é a aprendizagem baseada em problema, e da aprendizagem em pequeno grupo. Então, assim, no formato que é feito, né, dentro do grupo AFIA, foi bastante pensado para como a nossa matriz roda. E aí, a gente utiliza, então, desses problemas, né, como questões disparadoras. Os alunos, eles são divididos em pequenos grupos para a gente fomentar, né, discussão, engajamento, interação entre eles. E a partir desses problemas norteadores ali e disparadores, né, a gente estimula que esses grupos cheguem nos objetivos de aprendizagem, para que no momento ali de área livre, né, eles possam fazer o desenvolvimento ali individual, para depois eles virem compartilhar com o grupo e pensar numa formação mais colaborativa, né, para fechar as ideias. Então, a gente levanta hipóteses a partir da situação problema, e depois a gente volta para compartilhar conhecimento, né, e a gente sai do campo da opinião, do que a gente acha, para, de fato, discutir com conhecimento, baseado em referencial científico, né, seguro, e aí a gente divide, né, as atribuições dos alunos. É um momento que a gente tem grande autonomia deles, porque eles fazem esse papel de chegar nos objetivos, depois de trazer esse conhecimento para compartilhar, mas o tutor fica mediando esse processo, né, para a gente não perder o foco, para verificar as fontes que têm aparecido ali para embasar essas discussões e a chegada na conclusão, né? Cássia, o nosso primeiro episódio do podcast, que inclusive está disponível no YouTube e no Spotify, vai estar disponível para vocês no link do nosso Instagram. A gente conversou muito sobre a metodologia ativa e o aluno ser o centro ali do conhecimento dele. Como que você enxerga o aluno ali dentro da aprendizagem em pequenos grupos? Como você falou, né? São divididos em pequenos grupos, então são vários alunos que às vezes buscam estratégias diferentes. Como que você acha que é a participação desse aluno ali no grupo, com ele mesmo buscando conhecimento para ele e tendo que compartilhar? Eu acho que é desafiador para o aluno, né, sobretudo nos períodos iniciais, porque muitos vêm de um ensino tradicional, né, em que formam o seu processo de aprendizagem baseado em aulas expositivas, né, no modelo muito tradicional. Então, a gente passa por um processo desafiador, porque a gente precisa estimular esse aluno para que ele vá além do que ele construiu sozinho, né? Porque a gente entende que um aprendizado significativo, para além daquilo, né, que o aluno encontra no livro, está muito relacionado à capacidade que ele tem de entender, de desenvolver a escuta para entender um outro olhar, né, para além do próprio, sobre o mesmo tema, e para entender que somar habilidades individuais o transforma, né? E às vezes faz com que ele saia de um local que aquele processo individualizado colocou. Então, às vezes, as inferências que são feitas dentro do grupo, com conhecimento compartilhado, movimenta o aluno e tira ele desse lugar, né? Quando o APG, de fato, acontece como deve acontecer, e a gente
chega pelo menos perto do que a gente almeja com essa metodologia, né? Que é um raciocínio crítico, a capacidade de desenvolver no aluno a habilidade de criar hipóteses a partir de uma história que é contada, né? Porque num primeiro momento são problemas para formulação de objetivos. Lá na frente é a história de um paciente para gatilhar um raciocínio clínico, né? Então é isso que a gente quer treinar dentro do ambiente do EPG. E aí por isso que a gente entende que para além do que a gente consegue individual com as habilidades de cada um, no momento da interação, do engajamento, trabalhar habilidades como a capacidade de escuta, o entendimento de que um olhar diferente pode nos movimentar, né? Porque a gente entende que assim a formação ela vai ser mais completa, crítica, assertiva. Ô, Cássia, e ainda dentro aí até desse segmento que você comentou sobre a questão do tutor, a interação do tutor com o aluno, eu imagino que assim, nem tudo são flores, né? Em todos os momentos, porque quando a gente fala da PG, da APG, e a gente fala que da interação, que todo mundo deve estudar, buscar, né, e participar, mas vai ter aquele momento que tem alunos também que não vão participar de forma 100%. Uhum. Você, enquanto tutora, fala um pouquinho do papel do tutor, da importância e como que ele pode intervir e ajudar no pequeno grupo nesse momento, né? Uhum. E como que você, já emendando e aproveitando, como você acha que o grupo pode otimizar para melhorar cada vez mais essa aprendizagem dentro daquele pequeno grupo que foi formado e que segue ali, né, posteriormente nos estudos? Uhum. Então, assim, muitas camadas, né? Essa pergunta. Eu costumo, e aí isso é muito particular de cada tutor, né? Eu costumo gostar muito de estimular uma produção colaborativa do grupo no momento do APG, né? Então, assim, quando eu vejo os integrantes dos grupos lá da minha tutoria levantando no final do APG com a necessidade de fotografar quadro e mesa, eu penso, hoje valeu a pena, hoje deu certo, né? Porque se a gente pensa, né, no nosso tempo de APG, 2 horas e meia, se a gente chega, cada um abre o seu dispositivo ou o seu caderno, o APG ele vai naquele ritmo, naquele fluxo de cada um lendo o seu resumo, eu tendo a acreditar que dificilmente a gente sai transformado daquele momento, né? Ao passo que quando eu estimulo, olha, hoje eu quero um mapa mental, sei lá, ou hoje eu quero o desenho de uma célula, né? Ou hoje eu quero uma linha do tempo, a depender da intencionalidade pedagógica daquele problema que foi construído, que nunca é aleatório, eu entendo que a produção, e é difícil falar em produto também quando a gente está falando de educação, mas a entrega, né, de algo que é compartilhado no momento do APG me faz entender que aquelas horas ali, né, é melhor compartilhada e aproveitada, né? Então eu tento sempre estimular isso, para que extrapolem os seus resumos para construir algo. E aí, o que eu percebo, né, quando a gente tem essa prática? Às vezes o aluno que não tem grande habilidade de fala, que às vezes ele não tem a habilidade nem de ler o próprio resumo que ele leva, talvez ele escreve, né? E talvez ele desenha muito bem. E aí ele colabora nessa medida. E como às vezes vem do meu comando, eu quero a entrega de algo no final, todo mundo se sente meio que incomodado em participar em alguma medida, né? E aí eu entendo que essa entrega no final, ela faz diferença, porque à medida que interagem, incongruências de referência surgem, eu trouxe essa informação, mas está diferente do que a Gabi trouxe. Então, o grupo vai ter que se debruçar sobre isso para resolver. Então, o que a gente leva, né? A gente entra nesse consenso, o que a gente leva daqui? Leva o que a Gabi trouxe ou leva o que eu trouxe? Onde você pesquisou, onde você achou? E aí, esse confronto, né, de informações, eu acho que movimenta e tira o aluno do lugar onde ele chegou. Então, eu entendo que ele está saindo diferente da maneira com que ele entrou naquelas 2 horas e meia de APG. E aí eu penso, está valendo a pena, né? Então, uma das estratégias que eu uso é isso, né? De tentar fomentar esse trabalho colaborativo para, ao final, o aluno ter um resumo de tudo que foi falado e que o grupo entende que é o mais importante e que valeu a pena aquele tempo que a gente compartilhou durante a tutoria. E isso entra muito na parte da retenção do aluno também, né, Cássia? A gente deu uma pesquisadinha, alguns estudos vêm mostrando que esse tipo de aprendizagem em pequenos grupos, né, não só nessa metodologia do problema, mas com alunos divididos, né, se aquelas turmas grandes, a capacidade de retenção do aluno ela pode chegar até 50%, que comparado aí no método tradicional seria em torno de 10% daquele tempo ali que foi lecionado. Como que você vê essa diferença na retenção do aluno dentro de uma metodologia ativa, principalmente na aprendizagem em pequenos grupos, quando compara com a tradicional, por exemplo? Eu estou na instituição, né, desde que eu passei por movimentações e atualizações da matriz do curso de medicina da AFIA, né, desde a primeira turma do curso aqui. No início não tinha PG, né, então eu pude ver na prática a diferença de alunos. E aí, pensando até estruturalmente mesmo, né, de alunos que estão dentro de uma sala, que segue filas, que o papel está muito centrado em um professor, né, que é o mais responsável pelo processo, e a diferença do aluno
que interage numa conformação estrutural que é diferente, né? Eu gosto de no APG sentar junto, né, na roda, para quebrar um pouco dessa figura, como se fosse uma figura hierárquica dentro do grupo, né? Então, eu acho que a própria conformação da tutoria, ela já impulsiona no aluno questões que são muito caras, né, para o grupo e para a maneira com que a nossa matriz ela é construída. Porque ela vai fomentar esse engajamento, o raciocínio crítico, a capacidade de discussão, né, a capacidade da escuta e de, às vezes, ter que entender que a informação que o outro trouxe, que é diferente da minha, é a que está mais atualizada, porque ele usou de um referencial, de uma outra fonte mais atualizada. E isso, para além das questões técnicas, né, e de conteúdo, a gente vai trabalhando uma série de outras habilidades, né, que o grupo permite. Mas aí a gente pode pensar, tá, mas se a gente está fomentando essa interação, como é que fica o aprendizado individual? Será que lá no final eu vou formar um médico autônomo? Né? Quando a gente consegue desenvolver no aluno a capacidade de entender que o processo que ele desenvolve de formação, a responsabilidade do que ele faz com a área livre dele, que é o momento que ele tem que estudar os objetivos, vai ser impactante para o desempenho do grupo, ele se prepara individualmente, para nesse momento do embate ele ter embasamento científico para contra-argumentar, para testar uma hipótese que levantaram no momento da abertura do problema, por exemplo, e aí a gente desenvolve habilidades individuais, né, para pensar no desenvolvimento coletivo do grupo como um todo. Então, sim, no final eu entendo que o aluno ele sai mais autônomo, né, mas com a capacidade de entender que ele melhora o seu desempenho a partir, né, da consideração do olhar do outro. E isso no ambiente de trabalho é essencial, né? Sem dúvida. Além de saber ouvir, né? Se você saber ouvir aquilo que o outro está falando, saber argumentar a forma de falar e entender que às vezes nem sempre você pode estar certo ou que nem sempre você vai estar 100% errado. E aí, só para complementar e finalizar a minha fala, quando a gente pensa numa aula expositiva, né, essa figura do professor, e a gente tem momentos assim dentro da matriz, não é que ela não tenha importância, mas a intencionalidade pedagógica daquele momento é diferente do que a gente quer alcançar no APG, né? Então, assim, de fato, você... Se complementam, né, Cássia? Se complementam, Né? exato. Então, quando você traz os números, né, de fato, a gente consegue desenvolver no momento do APG uma série de habilidades que a aula expositiva não me possibilita, né? Mas a intencionalidade lá é diferente. Então, em alguma medida, ela cabe também. E eu acho que, sobre essas estatísticas, né, que a literatura mostra, a gente precisa pensar, sobretudo no momento que a gente vive, né, em que a gente tem um boom de uso de inteligência artificial, em que você tem um aluno se deparando com respostas prontas, né, sobre qualquer coisa, né, de forma muito facilitada. Você tem um momento em que você vai explorar a interpretação do aluno frente a uma história que é contada, é algo muito desafiador, né? Porque é o momento que você pede para o aluno, guarda seu dispositivo e a gente vai trabalhar com a caneta, com o quadro e com o apagador, né? E aí ele precisa interpretar uma história que é contada, formular uma hipótese. Então é o momento que ele divaga, né? E é isso que a gente quer quando ele for fazer a escuta da história que o paciente traz, né? E fomentar esse raciocínio crítico. Então eu acho que o APG, ele é o lugar que a gente oportuniza ao aluno esse formular a hipótese e depois testar essa hipótese sem receber respostas prontas, né? A partir da história que é contada. E aí, Cássia, mediante a sua fala, eu queria saber de você o seguinte, que eu acredito que vai ser algumas dúvidas que vão surgindo aí, que vai ser dúvida de outras pessoas também. Você saindo do papel de tutora e indo para o papel de um dos alunos ali dentro, o que você, enquanto tutora, falaria para a Cássia, enquanto aluna, recomendaria a ela quais as habilidades seriam interessantes que ela tivesse para desenvolver e para desempenhar bem no grupo, desempenhar o seu papel bem no grupo, e não só no grupo, mas também para poder estudar, buscar as informações corretas. Quais as habilidades você acha que o aluno, nessa metodologia, deve ter? Bom, o conselho que eu me daria, eu acho que talvez algo que tenha pautado a minha caminhada de formação, né? Fugir de atalhos. Primeiro ponto, né? Tentar fugir de atalhos e tentar fazer o que eu me propus a fazer frente a uma matriz que eu escolhi cursar, né? Então, se existe um passo a passo a ser feito, né? E esse passo a passo, porque por mais que a gente fomente a autonomia do aluno, o aluno não está sozinho, o tutor está lá para guiar, né? Se existe a orientação de que eu tenho que procurar o meu referencial teórico, né? Em bancos específicos, eu não vou procurar atalho para isso, né? Ou eu me aconselharia, não procure atalhos para isso, né? Existe uma razão de ser. Se eu preciso fazer o passo a passo, de ler o problema, de levantar termos desconhecidos, aquilo que está lá no banner na sala do APG, também não é aleatório, né? Existe uma intencionalidade pedagógica em tudo, no problema que é formulado, para aquilo que a gente quer que seja atingido naquele momento, né, da matriz. Então, eu acho que o conselho seria esse, né? Não procure atalhos, faça o que tem que ser feito, e não ache que o debater em grupo, né? Às vezes a gente sente que o aluno ele fica um pouco
receoso de errar, né? Ai, o tutor tá chegando, eu acho que eu não vou Não falar. vai falar nada, tomara que ele não me veja aqui, né? Na verdade, a gente tem dois movimentos, né? Um que eu tenho muita segurança dessa informação que eu trouxe. O tutor tá chegando, eu vou falar exatamente o que eu tenho segurança que tá certo. Mas o APG não é momento de calcular erros e acertos, né? Então, eu acho que um outro conselho seria isso. Esteja mais livre, né? Se permita errar. Porque quando a gente pensa nessa história que é contada dentro do APG, é um ambiente simulado, tá tudo controlado, né? Se errar, é a oportunidade que você tem do seu companheiro de grupo falar, não é bem por aí, tá viajando, né? O tutor também. Então, eu acho que é isso. Se permita errar. Nenhuma pergunta é tola, né? Se existe a dúvida, é porque a dúvida ficou. Então, não é tolice da sua parte. Às vezes foi um problema de comunicação, que aquele conceito não ficou bem definido. E tá aberto a esse processo, né? Ir de coração aberto, sem procurar atalhos. E viver e fazer o que tem que ser feito. Porque aí eu acho que não tem... Não a tem gente erro. minimiza a Minimiza. possibilidade dos erros. Perfeito. Não é? E, no finalzinho, o conselho que você daria? Acabou que já envolveu, né, Cássia, o conselho que você daria de minimizar mesmo esses atalhos, né? Acho É que o principal conselho, né, Cássia? Para quem está chegando, minimizar esses atalhos. E a gente, hoje em dia, tem muita tecnologia, né, Cássia, envolvida. Né? Eu acho que você, enquanto você faz um papel muito bom de tutora e de professora de aula expositiva, que você falou que em alguns momentos tem, né? E eu acredito que você vê esses dois lados, né? Como você citou bem. Agora, para o aluno, a facilidade do atalho realmente, muitas vezes, é tentador, né? Então, acredito que fica realmente como conselho. E só para complementar, né, Cássia, o que você acha que é a maior dificuldade de um aluno que vem do ensino tradicional para a metodologia ativa, nunca teve contato com o APG, aprendizagem em pequenos grupos? Eu ficava um pouco perdida até onde ir, onde que eu vou pesquisar, o que eu vou fazer. Até hoje, às vezes, a gente ainda fica um pouco com essa dúvida. Uhum. Você até falou, né? O APG ele é uma construção, a gente vai amadurecendo, né, dentro dos problemas ali do raciocínio. Mas para quem está entrando assim agora, o que você vê que é a maior dificuldade que pode ser trabalhada, assim, quando chega no APG? Eu acho que, primeiro, virar essa chave, né? Se a gente sai de um ensino tradicional, em que às vezes a gente tem um curto período para esgotar um tema que às vezes é super extenso, a gente fica na ânsia de saber tudo naquele momento, né? E aí eu acho que quando a gente pensa no perfil do egresso, né, do aluno dentro desses métodos mais ativos, eu acho que o método ele também trabalha no aluno a mentalidade de que você não esgota nada, né? O processo ele é contínuo. Então você vai ter que estudar para sempre, né? E aí, se a gente pensando nisso, eu acho que rompe um pouquinho com a ansiedade de que eu tenho que saber tudo, porque eu tenho que ser um médico maravilhoso, e no primeiro período eu já quero tratar, eu já quero e não fazer o passo a passo da coisa, né? Então, assim, o primeiro período ele é desafiador, porque a gente está trabalhando conteúdo, técnicas e adaptação à metodologia nova, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, respira, calma, desapegue, a gente não vai saber de tudo agora, daqui a pouco esse tema vai voltar e você vai aprofundar, né? Então, de fato, agora você só tem que ir até aqui. Então, vamos até aqui e vamos fazer bem feito, né? Porque a gente está preparando para mais tarde a gente caminhar e dar um passo mais largo nesse sentido, né? Então, eu acho que é isso. Que sorte de quem está entrando agora e tem veteranos atentos, né, sensíveis, eu acho que a gente pode falar em sensibilidade, de mostrar em partes o caminho das pedras, né? Porque uma dificuldade que eu vejo também, Gabi, é que muitos alunos entram sem conhecer muito bem o que eles estão fazendo. Então, onde que eu posiciono o APG dentro da minha semana letiva? Para que ele serve, né? E eu acho que o conhecimento, né, a informação é essencial no processo. Muito bem, Cássia, muito obrigada por ter aceitado fazer parte desse episódio com a gente. Obrigado, Cássia. Você, para nós, foi uma grande referência na aprendizagem em pequenos grupos no primeiro período, então a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. O episódio da Cássia está disponível no YouTube para quem estiver aqui assistindo e também no Spotify, então compartilhem, né, comentem, estejam engajados aí. E é isso, E até a né? próxima. Até a próxima, muito obrigada.